Bem, pessoal, eu vou falar aqui uma coisa que é importante dentro do nosso programa, que é a plataforma do Criosfera 1. O Criosfera 1 é uma iniciativa de várias instituições dentro do INCT da Criosfera, né? É, e ela, esse ano, faz exatamente 10 anos. Nós estamos hoje completando o nosso 10 anos de aniversário, né? Parece que foi ontem. Então, para a gente, para mim, para o Jefferson, para o Chico, para várias pessoas que participaram muito ativamente desse empreendimento, digamos assim, é um motivo de festejar realmente, porque, afinal de contas, foram 10 anos de um trabalho extremamente intenso, foi um novo desafio para o Programa Antártico Brasileiro. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho do que nós fazemos lá, do que está disponível para a comunidade científica, quais são nossos próximos passos, o que foi essa pequena história que fez do Criosfera 1 o nosso ponto de encontro no centro da Antártica. Então, é mais ou menos isso que eu vou falar para vocês, procurar ser breve, para que os outros participantes possam apresentar seus trabalhos também plenamente. Bem, eu acho que existe uma coisa que, no meu ponto de vista, é um grande motivador do nosso trabalho no centro da Antártica, é o fato de que realmente hoje nós estamos diante de uma situação inédita, né? Desde quando nós começamos a fazer todas as observações do clima, relativo ao que ocorre hoje no setor oeste da Antártica, né? É, essas constatações, elas não são constatações de modelos somente, elas são baseadas em dados de satélite, elas são baseadas em dados in situ, que mostram uma série de modificações no oeste da Antártica, relativo à perda de massa de gelo, ao derretimento superficial, a uma maior velocidade de fluxo de geleiras. Então, para nós que moramos aqui no Brasil, né, que temos uma costa que tem mais de 7.400 quilômetros, então toda a história do nível do mar passa pela evolução do oeste da Antártica, né? Então, para nós brasileiros que moramos longe do ambiente polar, essa constatação, a gente precisa estar lá medindo, a gente precisa entender quais são os forçantes que levam a esse processo. Nós precisamos criar base de dados para que as previsões sejam mais realísticas. Então, todo o nosso empenho em operar no centro da Antártica é extremamente importante nesse sentido, porque toda a dinâmica desse oeste da Antártica está relacionada à elevação do nível do mar e, consequentemente, a inúmeras alterações que a gente pode observar nas próximas décadas ou nos próximos séculos. Então, nós estamos, eu diria que a gente está no lugar certo, no momento certo. Então, basta a gente agora aproveitar essa oportunidade e desenvolver o máximo de pesquisa possível nessa região, né, que é uma região cobiçada, dentro do ponto de vista científico, por inúmeros outros programas internacionais, né, que trabalham na Antártica, e nós temos o privilégio de ter hoje uma estação operacional gerando dados 24 horas por dia, durante 10 anos, jamais, durante 10 anos. Então, isso foi um avanço extraordinário que a gente obteve, e eu me orgulho muito disso, de participar dessa história, né? Essa questão do colapso do oeste da Antártica não é uma situação nova. A primeira vez que eu escutei falar em colapso do oeste da Antártica, eu pensei que isso era uma coisa imaginária de algum modelador de clima, mas depois o tempo foi passando e eu fui vendo que essa é uma realidade realmente, né? E basta a gente olhar para trás, né? A gente teve vários episódios geológicos onde houve o colapso do oeste Antártica, né? Do oeste da Antártica, como no Médio Plioceno, onde os níveis de CO2 eram parecidos com o que a gente convive hoje, né? Então, vários trabalhos desenvolvidos aí pelo IODP na Antártica provaram que realmente houve aí uma importante perda de massa de gelo nesse período. É, uma outra coisa importante também alguns trabalhos hoje mostram que no último interglacial, provavelmente a gente também teve o colapso do oeste da Antártica, né? Então, 120 mil anos atrás, bem dentro do contexto paleoclimático que nós estudamos. Então, essa questão do colapso do oeste da Antártica não é uma fantasia, é uma realidade. A gente precisa estudar isso com detalhes, né? Isso já ocorreu no último interglacial, portanto, isso pode acontecer. Evidentemente, no último interglacial não foi por causa do CO2,
foi por causa da insolação, foi o forçante mais importante, mas precisamos hoje entender esse processo porque ele vai afetar a vida de todos nós. Então, o Criosfera 1 ele foi essa iniciativa de a gente poder estudar melhor esse contexto regional da Antártica. Nós já desenvolvemos pesquisas do clima na borda do continente antártico, na Antártica Marítima, na Península Antártica, no Mar do Weddell, e a gente precisava realmente aumentar essa nossa abrangência para que a gente pudesse entender melhor a evolução do manto de gelo e as suas interações com a atmosfera e o oceano nessa região, né? Então, o Criosfera 1 ele está posicionado numa região estratégica para esse trabalho e a gente espera que continue assim por muito tempo. E foi um projeto que foi desenvolvido a partir de uma empresa sueca, na sueca Berco, que é uma empresa que fabrica contêineres polares, né? Então tem toda uma característica polar. Esse contêiner veio para o Brasil, ele foi todo equipado no INPE, o Instituto de Pesquisa Nacional de Pesquisa Espacial teve um papel importante na tecnologia desse módulo. Nós utilizamos vários componentes de satélite, utilizamos vários materiais empregados em satélites, fizemos testes em túneis de vento, então foi um processo bastante rápido, a gente fez isso num tempo muito curto, mas com o empenho de todos, né, que contribuíram com isso, a UERJ, o INPE, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente conseguiu, através desse consórcio, implementar essa estrutura no centro da Antártica. Então, é, hoje ela se encontra operacional e foi fruto aí de muitos anos de trabalho, né, onde a gente saiu da Península Antártica e chegamos até o centro da Antártica. Então, estou mostrando aí uma foto antiga de minha, Chico e a Rose, primeira vez que nós três acampamos juntos. A gente aprendeu muito na Antártica Marítima. Para passar para o centro da Antártica foi um outro aprendizado, porque é um ambiente diferente, mais seco, com uma climatologia totalmente distinta. Então, nós até hoje aprendemos muito ainda sobre como que é desenvolver pesquisa, você ter um laboratório autônomo no centro da Antártica, mandando dados para nós, para o nosso Android aqui no Rio de Janeiro. O Criosfera 1, hoje, ele é dividido em três compartimentos, né? Um que monitora a atmosfera através da meteorologia, dos aerossóis e do CO2. Um outro compartimento que é destinado à análise de raios cósmicos, basicamente são muons que são medidos na Antártica, né? A Antártica, ela o centro da Antártica é onde existem grandes observações astronômicas e astrofísicas, né? Então, isso daí talvez seja um embrião para o futuro, né? Eu vejo dessa forma. E temos um módulo também onde a gente dá apoio às atividades de microbiologia e agora vamos fazer experimentos de aerobiologia durante o ano inteiro. Então, eu acho que com isso vocês podem ver que o Criosfera 1 ele não é uma estação meteorológica, ele é muito mais do que isso, ele é uma estação geofísica que agrega dados da baixa e da alta atmosfera, dados dos aerossóis e dos bioaerossóis, com enormes potencialidades para a pesquisa futura. Então, o objetivo nosso é dar a esse módulo um caráter multidisciplinar, onde vários experimentos possam ser desenvolvidos ao mesmo tempo, né? É uma espécie, na verdade, o Criosfera 1 é o nosso Curiosity, que está lá em Marte. A gente tem ele aqui na Antártica. Então, ele faz tudo sozinho, manda os dados, a gente controla os parâmetros dele. Hoje, os dados do Criosfera 1, eles são contínuos, isso foi realmente, talvez, o maior legado da construção do Criosfera 1. A gente tem criado uma base de dados de 10 anos, que hoje está disponível no Sky Reader, você pode ir no Sky Reader e baixar os dados, no IOPP, que é um programa internacional de estudos da climatologia em torno da Antártica. Então, todos esses programas internacionais, eles já têm acesso direto a todo o banco de dados histórico do Criosfera 1. Os dados em tempo real podem ser obtidos através do INEMET, que é o órgão nacional responsável por isso. E agora eu estou credenciando o Criosfera 1 para que a base de dados dele também fique presente no Pangaea Atmosphere. Então, com isso, a gente vai poder estar com nossa base de dados com uma acessibilidade máxima para os pesquisadores polares de qualquer programa internacional.
Então, hoje, a gente faz experimentos sobre meteorologia, radiação solar, raios cósmicos, deposição de neve, CO2, aerossóis, black carbon e microbiologia polar no verão. E a partir das próximas campanhas, nós já temos toda uma infraestrutura para levar para lá, para iniciar o monitoramento de ozônio, metano, radiação UVA, UVB, UVC, aerobiologia, partículas PM10, PM2,5, fazer o balanço radiativo e usar um sistema Iridium que possa mandar maiores pacotes de informação para o Brasil. Então, tudo isso daí a gente já montou e temos toda essa expectativa para as próximas campanhas, no sentido de tornar o Criosfera 1 uma plataforma mais útil, com dados que possam fazer a gente entender melhor o que ocorre nesse setor oeste da Antártica. Nossos próximos passos também é fazer com que os dados de CO2 do Criosfera 1 pertençam ao Global Atmospheric Watch Program, que é o GAO, um programa internacional importante de monitoração de gases do efeito estufa. No Criosfera 1, nós fazemos uma coisa muito interessante, que é nós desenvolver curvas de calibração entre os isótopos de oxigênio e hidrogênio e a temperatura do ar. Qual é o objetivo disso? Calibrar testemunhos de gelo, né? O testemunho de gelo, ele utiliza isótopos de oxigênio e hidrogênio para saber as fases quentes e frias, correto? Mas para a gente saber como variou as temperaturas nesses valores, a gente precisa de calibrações. E essas calibrações, elas precisam ser feitas in situ. Então, o Criosfera 1, ele pode disponibilizar também essas informações. A gente também, do Criosfera 1, faz comparação de dados medidos com dados de modelo para avaliar como esses modelos, o que esses modelos estão prevendo para a região, lembrando que o Criosfera 1 ele está numa localidade ali no oeste da Antártica, com muito pouco dado meteorológico disponível 24 horas por dia. Então, a gente pode calibrar esses modelos, o que é uma coisa extremamente importante, né? A gente já viu que alguns modelos, eles mostram um inverno mais quente do que ele é, de fato, né? E durante o verão, na verdade, eles superestimam de 2 a 3 graus os valores que a gente mede lá. Então, isso são dados interessantes que a gente precisa avaliar, né? Todos os aerossóis que são coletados no Criosfera 1, eles são medidos no acelerador linear da Universidade de Berkeley, e eu utilizo esse acelerador por uma questão muito interessante, né? Porque uma coisa é você coletar uma amostra, botar no equipamento e ele te dá os valores de composição dos elementos. Outra coisa é você olhar as partículas e saber como cada partícula é formada, em termos de composição molecular, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que pode dar para nós muito mais interessante sobre como os aerossóis são formados no centro da Antártica, né? Então, esse trabalho já rendeu frutos muito interessantes, né? Em como a gente pode fazer uma especiação de todos os aerossóis que estão ali no ar, né? Não só dizer qual é a composição que tem. Então, é um trabalho bastante inovador nesse sentido. Publicamos um trabalho que teve uma resposta excepcional, tem uma visualização enorme desse artigo, e ele ensinou para a gente uma coisa muito bacana, que é o seguinte: como que o aumento do ultravioleta decorrente do buraco de ozônio na Antártica impacta a química do centro da Antártica, né? Então, a gente pôde entender esse processo de uma forma curiosa, porque muitos dos átomos que a gente encontra, das moléculas, das partículas que a gente encontra no ar, tem um alto enriquecimento em cloro, né? Esse cloro é provavelmente derivado de processos de alteração do sal marinho que saem do Oceano Austral e chegam até o centro da Antártica. A gente viu, por exemplo, nos testemunhos de gelo dessa região, que a relação cloro-sódio ela altera quando inicia o processo do buraco de ozônio. Então, isso mostra claramente o impacto do ultravioleta na química da atmosfera. Esses processos, eles só são observados em lugares onde o ultravioleta é alto, como, por exemplo, o Atacama e Marte. Então, existem vários modelos que mostram a alteração do aerossol quando ele está sujeito a um alto ultravioleta ambiental. Então, por exemplo, na Antártica, a gente observou, no Criosfera 1, que algumas dessas micropartículas, elas são, na verdade, perclorato, né? Enquanto a gente achava, no passado, que todo perclorato que a gente media aqui embaixo, ele vinha da estratosfera.
mas os níveis de ultravioleta na troposfera são altos o suficientes para interagir com o sal marinho e produzir essas partículas de perclorato. Então, isso foi uma coisa que nós descobrimos nesse trabalho. E a Heitor, gente. Opa, Heitor, 5 minutos, querido. ok. E a gente pôde observar também, em cooperação com o Carlos Schaefer, que no setor oeste da Antártica, nas montanhas Ellsworth, algumas crostas que foram encontradas pelo pessoal do Criosolos, na verdade, tinha altos valores de perclorato. E o perclorato ele voltou a ser uma coisa muito interessante, porque foi a partir do perclorato que a gente pôde avaliar a possibilidade de vida em Marte, porque o perclorato é um sal que mantém a água no estado líquido em baixa temperatura. Nossos trabalhos também mostram o impacto do ultravioleta e sobre a dinâmica dos ventos westerlies em volta da Antártica. Nós publicamos um trabalho sobre isso, mostrando que a alteração dos ventos westerly tem um impacto sobre o Oceano Atlântico. A gente observou também que o aumento dos westerlies aumenta o diâmetro das partículas que chegam até o centro da Antártica, mostrando o impacto dos westerlies sobre as zonas semiáridas na América do Sul e na Austrália. E, recentemente, a gente viu uma outra coisa muito legal. A gente comparou os aerossóis usando a mesma técnica na Amazônia, na Antártica Marítima, perto da Rei Jorge, e no centro da Antártica, medindo que o aerossol é orgânico, como a matéria orgânica, ela se comporta no centro da Antártica. E uma coisa muito interessante aqui, vocês viram, a Amazônia com bastante matéria orgânica, na região da Antártica Marítima parcialmente com matéria orgânica, e na Antártica, no interior da Antártica, praticamente sem nenhuma matéria orgânica, muito pouco matéria orgânica. Tudo isso aí é o quê? Fruto desse intemperismo de você sair do Oceano Austral e chegar até o centro da Antártica. Então, isso mostra que se há organismos ali, aí como a Amanda mostrou, então esses organismos eles estão sujeitos realmente a níveis de ultravioleta extremamente altos. A gente estudou também essa dinâmica do transporte de material entre os trópicos e a Antártica, com a presença, detecção aí desses ciclones extratropicais explosivos. Observamos que durante esses eventos ocorre ali a presença de pólen, esporos. Isso retrata as poeiras que vêm desse local, porque a gente tem como identificar a origem das poeiras usando isótopos de estrôncio e neodímio. E agora nós estamos aí fazendo um novo estudo para acompanhar os períodos de derretimento nesse setor da Antártica, né, utilizando modelos. Né, nós já tivemos aqui verões onde chegamos muito próximo ao que é chamado na literatura de melting days. Então, esse é um programa, é um próximo programa que nós estamos desenvolvendo no centro da Antártica para saber até onde vai esse processo de derretimento superficial. Nós damos apoio também a programas de raios cósmicos, a programas de microbiologia que são feitos durante o verão. E agora, nós, nessa campanha agora, estamos fazendo monitorações simultâneas do centro da Antártica com a Antártica Marítima, através do laboratório Ipanema, localizado na ESF. Então, como vocês podem ver, é fundamental que a gente possa monitorar esses dois ambientes para que a gente possa entender a geoquímica dessa região. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Teria muito para falar aqui. Eu tentei correr o máximo possível, mas isso aqui é um resumo, mais ou menos, do que nós fazemos